Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma pequena história que começa assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma noite escura. Tão escura, mas tão escura, que parecia que a lua havia fugido e todas as estrelas combinado a não brilhar. Nessa noite escura e sombria, andava pela rua um homem que usava um chapéu. Depois de caminhar durante um tempo, ele avistou um poste de luz. E abaixo desse poste de luz havia um homem agachado, que parecia estar procurando por alguma coisa. Então, o homem com o chapéu se aproxima, pergunta o que estava acontecendo, se ele poderia auxiliar de alguma forma. Foi então que ele percebeu que aquele homem se tratava de um velho conhecido, era o João. Então, ele perguntou: João, o que houve? O que você está fazendo aí? O que aconteceu? João respondeu que havia perdido suas chaves, as chaves de casa, e precisava urgentemente encontrar, senão ele não conseguiria voltar para casa. Então, o homem do chapéu abaixou-se e começou a busca, começou a procurar pelas chaves de João, principalmente porque ele percebeu que o velho amigo parecia um pouco alcoolizado. Procuraram pelas chaves e depois de um determinado tempo, o homem do chapéu pergunta para João: João, você tem certeza que você perdeu suas chaves aqui? Já procuramos por tudo e não encontramos. Então João pensa um pouco e responde: mais cedo eu estava no bar e saí do bar, comecei a andar, coloquei as minhas mãos no bolso para pegar o dinheiro para o táxi. E é verdade, eu ouvi um barulho de chaves caindo. Nessa hora, incrédulo, o homem do chapéu vira para João e pergunta: Mas João, se você ouviu o barulho das chaves caindo, por que você está procurando as suas chaves aqui? João olha para o homem do chapéu e responde: Ué, porque aqui está claro e lá está escuro. Essa é uma pequena história que eu trouxe para nós refletirmos sobre alguns pontos. Primeiramente, quantas vezes procuramos por nossas chaves, pelas respostas que precisamos ou para a solução de conflitos nos lugares que parecem mais fáceis, nos lugares mais claros. Aqui, o escuro como metáfora do inconsciente, como metáfora do desconhecido ou mesmo do passado, faz com que esse homem, por medo e por comodidade e por proteção ou por vários outros motivos, fique procurando no lugar errado. O homem do chapéu, que poderia ser metaforicamente um terapeuta, se tivesse feito as perguntas corretas e tivesse questionado corretamente o seu amigo, ele não teria perdido tanto tempo procurando no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é importantíssimo que nós, terapeutas, saibamos diferenciar dores primárias de dores secundárias. Muitas vezes, a história que nos chega é uma história que traz postes de luz e precisamos saber aprofundar, verificar com mais profundidade onde estão realmente as chaves. Perguntas poderosas influenciam muito. E para isso, as perguntas servem não apenas para que a gente possa detectar as tais dores primárias, mas principalmente para entender onde está a cegueira da pessoa que nos procura. Onde ela não enxerga? Onde parece incômodo ou perigoso olhar? Mas para isso é fundamental que o terapeuta também tenha uma ampliação da própria consciência. Jung dizia que toda pessoa, todo cliente só ia até onde o terapeuta foi. Então, toda vez que nós achamos que estamos prontos e que já sabemos tudo, nós estamos perdidos. Esse processo é um processo contínuo, processo da individuação, o processo da evolução da consciência é um processo que deve acontecer diariamente e sempre. E precisamos ter muito cuidado com isso. Aproveitando ainda a história, falando sobre o grau de consciência,
eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que todas as pessoas que nos procuram com uma queixa, elas realmente querem se livrar do sofrimento? Como o terapeuta pode fazer para livrar o seu cliente ou o seu paciente do sofrimento que ele demonstra? E aí eu tenho algo que talvez desaponte um pouco. Nós, terapeutas, muitas vezes imbuídos do arquétipo do Salvador, que é um arquétipo muito comum que nos acompanha, para que nós sejamos a solução e possamos resolver a questão, na ânsia da ajuda, muitas vezes nós nos enganamos e ficamos cegos. Nem toda dor é a dor que quer ser sanada. Por que isso? Muitas vezes existem dores que são cômodas, existem dores que servem para manipular, existem dores que servem para entrar constantemente no papel de vítima. Você já passou pela situação de conversar com alguém e essa pessoa traz uma queixa? Você amplifica, traz várias possibilidades, conversa sobre diversas possíveis soluções e ainda assim essa pessoa mantém uma queixa e às vezes fica até chateado com você. Exatamente. Para que a dor seja sanada, além da ampliação da consciência, é preciso um outro fator fundamental, que chama-se motivação. Sem motivação, nós terapeutas não podemos fazer nada. Para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história na qual eu pude fazer parte durante um tempo, muitos anos atrás, no consultório. E não é uma história tão incomum assim, eu acredito que muitos de vocês já tenham passado por isso. Eu recebi no consultório um homem para atendimento por volta de 38, 40 anos. E esse homem chegou e foi encaminhado pela esposa. A esposa percebia que havia uma grande necessidade dele fazer terapia. Ele sentou-se no sofá e, visivelmente incomodado, mal me olhava, irritado, olhando para o relógio. Foi quando eu olhei para ele e perguntei: você tem alguma questão? Você tem algum problema? Você tem algo que você gostaria de falar? E ele respondeu que não, eu não tenho problema nenhum. Tá tudo ótimo comigo. Eu estou aqui porque a fulana me mandou. Nessa hora, eu pensei, não adiantava eu argumentar, eu falar diversas coisas. Provavelmente ele rebateria, ele chegaria em casa dizendo que foi tudo uma perda de tempo e de dinheiro. Então, olhei para ele pacientemente e dei duas possibilidades. Olha só, eu vejo que nós temos duas possibilidades. Uma é você ir embora, volta para casa, leva o seu dinheiro. Realmente, você não tem o que fazer aqui. Mas eu posso te afirmar que um problema eu vejo que você tem. Uma queixa, uma questão. O homem pela primeira vez me olha, curioso, mais ou menos irritado, e perguntou: qual o problema? Eu vejo que você obedece a sua mulher, é submisso a ela, às vezes parece meio birrento, gosta de discutir com ela, chegar e brigar por conta desse tipo de questão. Agora, se você chegar em casa e disser que você não ficou na sessão, vocês vão discutir por conta disso. Até quando você quer levar um relacionamento onde você se submete, onde você fica como uma criança birrenta e não tem a troca e a maturidade que um relacionamento pode e deve acontecer? Nessa hora, o homem parou e, incomodado com o que eu havia falado, realmente acatou, né? E foi possível que nós fizéssemos ali um trabalho. O que eu fiz ali? Eu corri o risco, né, dessa pessoa realmente levantar e ir embora, mas eu cutuquei para que houvesse um motivo pessoal, algo que o incomodava.
e tirei do papel de criança infantil. Enquanto nós atendemos alguém no papel infantil, nós não conseguimos nenhum resultado. Precisamos elevar para o lado adulto. Então, essa pequena história que eu compartilhei com vocês, eu gostaria de trazer essas reflexões da importância da ampliação da consciência, da importância de diferenciarmos dores primárias de dores secundárias, de trazermos o lado adulto do cliente, do paciente ou da pessoa que nos procura. E, por fim, deixar a questão: que é realidade? Não vamos nunca nos esquecer disso. Realidade é muito mais do que a soma dos fatos. Realidade é igual a fatos versus interpretação. E daí existe um universo de questões para nós procurarmos além dos postes de luz. Obrigada, até a próxima.